parte 51, últimos capítulos. Acredito que o penúltimo. No anterior, a Carolina e o Adalberto conversavam sobre a repentina mudança que a Carolina provocara em sua mãe. E agora a mesma mudança estava sendo feita com o pai. Adalberto perguntou: "O que você fez com ele?" "Eu sentia muita raiva dele por ter me afastado de Sérgio. Quando o olhava, sentia vontade de brigar. Mas depois que descobri que fui culpada por ter me casado com Norton sem amor, por continuar casada para não perder o luxo a que estava acostumada, preferindo ser amante de Marcos do que assumir uma vida ao lado dele, procurei mudar a maneira como eu o olhava. Lembrei-me dos cuidados com que ele nos cercava na infância e, a seu modo, ele sempre foi um pai dedicado à família, pensando sempre em nosso bem-estar. E você conseguiu? Eu ainda sinto muita mágoa dele." "Consegui. Quando venci a raiva, notei suas qualidades e pude perceber como ele está sofrendo por não ter conseguido que as coisas fossem como ele desejava. Notei que, apesar de tudo, ele esperava que você voltasse para casa arrependido. Era isso que ele queria para ganhar essa batalha. O orgulho pode ser mau conselheiro. Acredito que sua atitude foi uma decepção para ele, que sonhava vê-lo tomando conta da empresa. Notei que depois que você saiu de casa, ele perdeu um pouco o entusiasmo pelo trabalho. Pela manhã saía sem disposição e à noite ficava mais calado do que antes. Ele também sentiu muita falta das conversas que tinha com a tia Odete, com a vovó." Adalberto ouvia pensativo. Ele não viu, mas o espírito de Márcia estava ao lado, vibrando o amor, e do seu peito saíam energias luminosas que os envolvia e os emocionava, enquanto do alto fluíam luzes coloridas. "Vá para seu quarto, analise seus sentimentos, pense em tudo que conversamos. Não julgue apenas. Sinta também. Perceba o que está por trás do que papai nunca disse. Aproveite esse momento mágico em que a vida nos reuniu para vencermos esse passado e consolidar os laços que nos unem, pois eles vão além deste mundo e se estendem por toda uma eternidade." Adalberto levantou-se, deu um sonoro beijo na testa da irmã e, silenciosamente, deixou o quarto. Sentia-se relaxado e em paz. Naquela mesma noite, Augusto César, depois de ter ficado muito tempo pensativo no escritório do pai, vencido pelo cansaço, decidiu ir dormir. Todos já haviam se recolhido. Ele foi direto para o quarto. Ernestina já dormia. Ele preparou-se para deitar-se, procurando não fazer ruído para não acordá-la. Ao olhar para o semblante da esposa adormecida, uma onda de ternura o acometeu. Ela estava diferente, tinha remoçado, e ele pensou o quanto ela sempre tinha sido prestativa, procurando entendê-lo, zelando pelo seu conforto e bem-estar. Deitou-se ao lado dela com cuidado, acomodou-se. Ernestina remexeu-se e continuou dormindo. Ele virou para o lado e tentou dormir, mas a recordação do que lhe acontecera não saía de sua mente. Dúvidas e perguntas não o deixavam conciliar o sono. Seria mesmo verdade que ele havia vivido outra vida antes dessa? Por que não conseguia lembrar-se de nada? Ernestina teria vivido junto dele? Se isso fosse verdade, Carolina também teria feito parte de sua vida? E Adalberto? Que ligação teria ele com o passado? A história que Carolina lhe contara parecera-lhe inverossímil, mas ao mesmo tempo sentia que ele tinha alguma coisa de verdade. Como saber? Ele não tinha a sensibilidade de Carolina. E a quem recorrer para tentar descobrir a verdade? Nunca iria contar essa história para ninguém. Poderiam julgá-lo louco. Quanto ao padre da paróquia de Bebedouro, nem pensar. Então se lembrou de Deus. Carolina lhe dissera que os espíritos de luz estão sempre dispostos a nos proteger e ajudar. Precisava fazer alguma coisa. Deitado como estava, fechou os olhos e em pensamento implorou a Deus
que o ajudasse a entender o que estava acontecendo com ele e com sua família. Reconhecia que pautara a sua vida com serenidade, cuidara do bem-estar de todos, do jeito que entendia ser o melhor para eles. Mas agora, diante dos problemas que haviam surgido, ele não estava grato pelo que lhe fizera. O filho magoado, distante, a filha infeliz, descontente, porque ele impôs uma separação de namorado. Rememorando tudo isso que acontecera, lembrou-se do pai e lágrimas vieram-lhe aos olhos. Parecia vê-lo de braços estendidos, dizendo: Filho, procure entender seus filhos. Eles pensam diferente de você. Sentiu saudades do pai, sempre cordato e amigo. Ele não fora igual a ele com os seus. Augusto César revirou-se na cama, até que, cansado, finalmente adormeceu. Sonhou que estava caminhando por uma estrada ladeada de frondosas árvores, quando se encontrou com seu pai. Mesmo no sonho, ele pensou: tanto me lembrei dele que acabei sonhando. Ao que o espírito de Norberto respondeu: sou eu, meu filho, estou vivo. Abraçou-o com carinho e Augusto César chegou a sentir o cheiro costumeiro do perfume que o pai usava. Pai, tenho sentido tanto sua falta. Tantas coisas aconteceram comigo. Tenho estado triste, sem saber o que fazer. Venha comigo, vou levá-lo a um lugar de refaziamento. Você está bem, parece que rejuvenesceu. Estou bem mesmo. A doença não veio comigo, ficou naquele corpo que deixei lá. Como pode ser? Você sabe o que a Carolina lhe disse? É verdade. Venha, você precisa refazer suas energias. Norberto segurou o filho pelo braço e juntos foram deslizando, subindo. Augusto César experimentou grande bem-estar. Extasiado, ele olhava as estrelas brilhando no céu e as luzes da cidade lá embaixo, ficando cada vez menores. Quero ficar aqui com você, exclamou feliz. Você não pode, ainda não chegou sua hora. Instantes depois pararam e desceram suavemente em um bosque. A atmosfera era agradável e Augusto César respirou prazerosamente. Vamos nos sentar naquele banco, disse Norberto. Sentaram-se e Augusto César disse com alegria: que lindo lugar, onde estamos? Em uma dimensão astral próxima da Terra. Trouxe-o aqui porque desejo apresentar-lhe um amigo. Segundos depois, um homem de meia idade aproximou-se, abraçou Norberto, dizendo: você está bem? Estou. Este é o meu filho Augusto César. E para o filho: este é meu querido amigo Bibiano, a quem muito devo. E o recém-vindo apertou a mão que Augusto César lhe estendia, dizendo: seja bem-vindo, meu filho. Vamos nos sentar e conversar. Depois de acomodados no banco, Bibiano, olhando firme nos olhos de Augusto César, disse: em que posso ajudá-lo? Várias coisas aconteceram nos últimos dias que tiraram o meu sossego. Eu sei, não precisa me dizer. Nós nos conhecemos há muito tempo. Eu não me lembro de você. Você está encarnado e seu esquecimento é natural. Você mergulhou tanto nas coisas do mundo que se esqueceu das promessas que fez antes de reencarnar. Como assim? Você prometeu se esquecer das mágoas da vida passada e, apesar de não se lembrar delas, conserva em seu inconsciente hábitos daquele tempo que agora impedem que as coisas sejam como devem ser. É mesmo verdade que vivi outras vidas antes desta? É, nosso espírito é eterno. O corpo de carne é uma máquina que utilizamos para poder interagir e fazer experiências na sociedade do mundo. Quando eles se desgastam, deixamos entregue às transformações da mãe natureza e conservamos o corpo astral, do qual nunca nos separamos e que tem capacidade de viver e agir em outras dimensões do universo. Parece incrível, mas é verdade. Devo dizer-lhe que, se deseja melhorar a sua relação com seus familiares, precisa cumprir a promessa de que fez antes de reencarnar. Como posso cumpri-las se não me recordo delas? Você, na vida anterior, foi um homem muito rico, adulado e habituou-se que todos fizessem as suas vontades. Tornou-se vaidoso,
punindo aqueles que ousassem contradizê-lo. O tempo passou, as coisas mudaram, mas você continua querendo ser obedecido em tudo. Essa é a origem dos problemas que tem tido com seus filhos. Augusto César baixou os olhos envergonhado. Naquele momento, pareceu-lhe ver-se vestido com roupas antigas e muito ricas, no meio de pessoas, sendo admirado. Foi uma visão rápida, mas que o fez notar que seu interlocutor dizia a verdade. Ficou silencioso durante alguns segundos, depois levantou o olhar, dizendo: tudo o que eu fiz foi pensando no bem da minha família. Não é bem assim, disse Bibiano, sério, continuando. Você fez o que imaginava que fosse bom para eles, sem se deter na vocação de cada um, em suas necessidades espirituais, no caminho que desejavam seguir. Eu desejava poupá-los, não queria que sofressem. O mundo está cheio de pessoas maldosas. Você não tem poder para impedir que eles escolham o próprio caminho e colham seus resultados. É da vida. Todos nós precisamos experimentar, errar para aprender, enfrentar os desafios e assim nos tornarmos mais fortes, mais amadurecidos. O que você queria estava tornando-os dependentes de você, tornando-os fracos e incapazes para pagar o preço do crescimento. Augusto César sentiu que as lágrimas desciam pela sua face e reconheceu o quanto estava enganado. Quando Bibiano se calou, ele disse: nossa, eu não pensei nisso. Achava que eles eram crianças e só eu tinha condições de orientá-los. Você se esqueceu de que o espírito deles existia antes de reencarnar e pode até ser que sejam mais lúcidos que você. Os filhos, quando pequenos, precisam dos pais atentos, que, mesmo observando seus pontos fracos, procurem salientar e trazer à tona as suas qualidades, para que, valorizadas, os protejam no dia a dia. Eu não me lembrava de nada disso. Estou arrependido. O que posso fazer para melhorar? Quando você voltar ao seu corpo, não vai se lembrar de tudo que conversamos, mas vou ajudá-lo. Prometo que vou ajudá-lo de alguma forma. O resto depende de você. Bibiano levantou-se e pediu que eles também o fizessem. Vamos pedir ajuda à divina providência. Ambos fecharam os olhos enquanto Bibiano elevava o pensamento, braços levantados, captando energias. Em alguns segundos, uma chuva de pequenos flocos alvos e brilhantes começou a cair sobre eles. Bibiano colocou as mãos estendidas em direção a eles e delas saíram jatos de energias coloridas que envolveram os dois. Augusto César sentiu-se comovido e seu rosto estava lavado pelas lágrimas. Quando Bibiano colocou a mão em seu peito, ele sentiu como se uma bola escura saísse dela e fosse levada para longe. Sentiu-se leve como nunca havia sentido antes. Em silêncio, Bibiano os abraçou e desapareceu. Norberto, olhos brilhantes e vivos, disse sério: é hora de voltar.